Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Costa Fernandes Gomes, também conhecido como professor Fernando Fernandes ou Fê Cajueiro. Sou professor de Física do IFPB Campus Picuí e este é meu canal institucional que eu apelidei carinhosamente de Que Físico, o seu canal de Física no YouTube, é claro. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma microaula relacionada ao conceito de pressão, né? Mas aí é que tá. Diferentemente da aula anterior, o intuito agora é trabalhar a pressão em fluidos. Por quê? A partir do momento que eu trabalho a definição de pressão como sendo força sobre área, né, fica um pouco difícil de aplicar isso dentro de um fluido. Então, o que seria essa força do fluido? Qual seria essa área? Tá? Então, também temos que partir do princípio que pensar a pressão que existe num sólido é mais fácil de ser entendida. Se eu pego um sólido qualquer, por exemplo, como essa caixinha, e aplico uma força nela, é fácil entender que isso aqui é a área e o meu dedo corresponde, né, à força que está sendo aplicada. Mas para um fluido entender isso é um pouco mais difícil. Então, eu preparei uma demonstração, né, de um raciocínio que facilita o entendimento do conceito de pressão aplicado, né, a fluidos. Então, vamos ver um exemplo, melhor, vamos pegar um fluido líquido como exemplo para construir esse raciocínio que simplifica, né, toda a física por trás do conceito de pressão em fluidos, mas eu acho que extremamente didático para o entendimento desta nova equação que iremos trabalhar, tá? Então vamos projetar aqui agora, né, o meu caderninho. O que é que nós temos aí? Vejam, nós temos um simples exemplo onde existe um indivíduo, vamos colocar assim, dentro de um recipiente que tem um líquido, tá? Um fluido líquido. E aí pode ser água, por exemplo. Ele está o que se chama de imerso. Acredito que todos vocês já passaram por isso. O nosso ouvido é um ótimo detector de pressão. Então, quem já mergulhou na piscina, na praia, no açude, no rio, quanto mais fundo você vai, mais o seu ouvido dói. Então, isso corresponde ao aumento de pressão, ou seja, intuitivamente a gente sabe que quanto mais fundo a gente mergulha, maior a pressão que nós sentimos, porque maior é a dor. Mas vamos entender, vamos tentar reproduzir esse raciocínio com base nessas equações, nesse raciocínio matemático que eu pretendo desenvolver. Bem, o que é que nós temos aqui? Temos o indivíduo e temos também que o conceito de pressão é força sobre área. Que força nós temos aqui? Vamos pensar, vou, rascunhar aqui uma quantidade de líquido, tá? Esta quantidade de líquido sobre, né, o indivíduo aqui é que vai justamente produzir essa pressão. Então, é esse líquido sobre o indivíduo que vai produzir a pressão que nós estamos interessados em calcular. Beleza? Então, esse líquido vai justamente exercer uma pressão devido à força que ele faz sobre o indivíduo. Que força é essa? Que força é essa, então? É a força peso do líquido, tá? É a força peso do líquido. Então, vou tirar essa força aqui e vou dizer que essa força nada mais será do que a força, né, do peso do líquido, né, sobre o indivíduo. Aonde em particular no indivíduo? Vamos pensar uma área aqui, a área sobre, né, a área da sua cabeça, vamos assim dizer, do topo da cabeça, tá? Mais uma vez, eu estou querendo aqui construir um raciocínio, né, que simplifica, mas é extremamente ilustrativo para o cálculo dessa pressão, beleza? Então,
queremos saber, recapitulando, queremos saber quanto que vale a pressão que o indivíduo está submetido. Esta pressão é decorrente de uma força, né, que o líquido faz, que força, o peso do líquido numa determinada área. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Bem, mas peso pode ser calculado da seguinte forma. Vou trazer para cá. Ó. Trouxe para cá. Peso é calculado como produto da massa pela gravidade. Então, o peso do líquido vai ser o produto da massa desse pela gravidade. Né? Entenda-se gravidade como sendo a aceleração da gravidade, é simplesmente G, tá? Que pode ser arredondado por 10 metros por segundo ao quadrado. Então, força sobre área, tá? Vamos além. Mas a massa, eu posso substituir a massa. A massa pode ser substituída por quem? Vamos lembrar que densidade nada mais é que massa sobre volume. Então, se eu pego, por exemplo, o volume que está dividido e multiplico pela densidade, eu vou obter, né, uma expressão que nos permite identificar quem é a massa, ou seja, massa pode ser o produto, né, da densidade pelo volume. Então, estamos falando da massa do fluido, a massa do líquido. Então, a densidade em questão vai ser a densidade do líquido e o volume em questão é o volume desse líquido. Então, vamos substituir a nossa equação, tá? Na nossa equação, a massa virou justamente densidade sobre vezes volume. Então, a nossa massa da equação que nós tínhamos virou densidade vezes volume. Beleza? Ok. Bola para frente. Eu quero agora substituir este volume. Como? Eu posso muito bem substituir esse volume com a ideia de que volume nada mais é do que o produto da área pela altura. Vamos pegar esse cilindro fofinho que eu desenhei aqui. A área da base pela altura vai dar justamente o volume desse cilindro. Tá? Aonde eu quero chegar com isso? Então, podemos, mais uma vez, substituir essa informação naquela equação que nós tínhamos. Então, onde nós tínhamos densidade vezes volume, eu passo a ter agora densidade vezes a área vezes a altura. Ok. E aí vamos um pouco além. Como eu tenho área embaixo e área em cima, né, matematicamente eu posso vou eliminar essas informações. Ó. Então, vou cortar essa área com essa área aqui, ficando apenas com o produto densidade vezes altura vezes a gravidade. Agora, por que eu posso eliminar essas duas áreas? Vale a pena a gente entender um pouco com calma. Veja que essa área de baixo que foi cortada na cor vermelha, tá? Ela estava associada à área do topo da cabeça do bonequinho. Tá? Foi desde a primeira definição em cima. E esta área aqui, posso cancelar, porque está associada à área de baixo, né, do cilindro que eu representei. Tá? O que eu quero dizer? Se vamos calcular a pressão sobre a cabeça do indivíduo, né, o topo da cabeça dele, se a gente pegar a área do topo da cabeça, é equivalente a um disco. Né? E tudo está em função da pressão que o líquido acima dessa área exerce de pressão, exerce de força, peso. Tá? Então não tem muito sentido nesse momento a gente pensar, por exemplo, a água que está sobre o braço. Vamos pegar a ideia simplificada da área, né, do topo da cabeça. Então, o que é que nós temos? O que está em cima da cabeça acaba sendo equivalente a um cilindro aqui. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, nessa nossa análise, fazer coincidir este cilindro aqui, de líquido,
este cilindro de líquido sobre a cabeça, né, do bonequinho. Então, é óbvio que coincide sempre a área da cabeça do boneco com o cilindro de água que está exatamente sobre sua cabeça. Eu não vou imaginar que existe um cilindro maior, porque a base ultrapassaria a área da cabeça, estaria chegando aos braços, teria muito mais água para um lado para o outro. Não é isso. Então, nesse modelo que a gente está construindo, exatamente a área do topo da cabeça, se você olhar para cima, vai ter um cilindro de água sobre a cabeça do bonequinho. Então, tem que coincidir a base desse cilindro, né, com a área do topo da cabeça do bonequinho. Ok, pessoal? Pronto. Voltando para cá, ficamos com a densidade vezes a altura vezes a gravidade. A equação que nós queremos não está expressa nessa ordem. E como a ordem dos fatores não altera o resultado, nós costumamos colocar a densidade primeiro, gravidade depois vem a altura. Tá? Ficando com esta equação aqui. ρgh, onde a densidade ela é representada, como já vimos, pela letra grega ρ, a gravidade pela letra g, e a altura a gente utiliza, né, representado pela letra h. Então, é a equação do ρgh. Ok? Então, vou colar aqui novamente, né? Vou colar esta equação aqui, vou levar lá para cima. Então, voltando aqui para o nosso probleminha. Então, se nós quisermos calcular a densidade, né, de um fluido, o que é que nós temos que ter em mente? Basta fazer o produto ρgh. Então, vou usar esse mesmo desenho aqui. Então, se eu quiser calcular, deixar tudo mais limpo aqui. Pronto. Então, se eu quiser calcular a pressão envolvida aqui, basta fazer este produto. A pressão, né? Lembrando aqui P de pressão, tá? Vai ser ρgh. Rho, a densidade do líquido, G, a gravidade, e a altura. E essa altura, vale a pena destacar aqui, corresponde à profundidade que se está. Veja que isso foi exatamente a altura, né, do cilindro que foi desenhado, né, a altura que foi mostrada, né, anteriormente. Então, essa altura, né, deve ser entendida como a altura da coluna de fluido ou simplesmente uma altura associada à profundidade. Tá? Profundidade. Ok? Vou encerrar esta apresentação. Ok, pessoal? Então, essa equação é muito importante mesmo, para o cálculo da pressão quando envolve fluidos. Né? E isso, de certa forma, está associado ao conhecido como princípio de Stevens, ou lei fundamental da hidrostática, que diz basicamente que a diferença entre as pressões de dois pontos num fluido em equilíbrio é igual ao produto da densidade pela aceleração da gravidade e diferença entre as profundidades dos pontos, tá? Dos pontos em questão. Beleza? Então, no nosso caso em particular, podemos pensar essa diferença como sendo simplesmente, mostrar novamente aqui, os dois pontos em questão, como sendo este H, a diferença entre os pontos. Quais pontos? Podemos muito bem pensar aqui, este ponto aqui, que é na superfície do fluido,
tá? Este ponto na superfície do fluido e este outro ponto aqui, né, no topo da cabeça do indivíduo. Então, podemos pensar a profundidade como sendo essa diferença de pontos, superfície do fluido e o ponto de análise em questão, tá certo? Até porque, por falar em pressão, né, na superfície dos fluidos, temos, né, a bem conhecida, né, pressão atmosférica. Né? A pressão atmosférica ela não é calculada exatamente com essa equação, por quê? Diferentemente da água, né, então a água varia muito pouco a sua densidade. Então, quanto mais eu mergulho na água, eu sinto a maior pressão. Mas a densidade da água praticamente não muda, né? Devido ao tamanho, digamos, da coluna de água. Mas a densidade do ar, sim. Então, se eu tenho ar, quanto mais alto estou, tenho o que a gente chama de ar rarefeito, diferentemente do ar da nossa superfície aqui, onde nós estamos. Então, o cálculo da pressão atmosférica não se dá para calcular exatamente com aquela equação, tá? Mas o que é que nós temos? Um fluido que é o ar. Acima da minha cabeça, da nossa cabeça, nós temos o ar. Tá? E eu tenho uma coluna deste fluido que é o ar, certo? Então, o raciocínio continua sendo válido, de certa forma. Então, quando eu estou lá no topo, na estratosfera, né, nas camadas mais altas, a pressão que eu sofro ela é muito menor. E quando eu desço, na superfície do mar, por exemplo, eu tenho o que chama de pressão atmosférica ao nível do mar. Eu tenho a maior pressão possível da atmosfera. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião sabe que quando sobe, ou até mesmo quando sobe uma serra muito alta, eu sinto particularmente numa serra não tão alta, mas indo para Cuité, por exemplo, você sente o ouvido, como se fosse saindo as bolinhas do ouvido. Né? Então aquilo é a redução da pressão, o seu ouvido também sente quando a pressão diminui. Já que quando eu vou pousar um avião, você sente geralmente uma dor no ouvido, você tem um aumento da pressão ali. Então, é a mesma coisa que vai descendo uma serra, tá? E associado a esse princípio de Stevin, para a gente finalizar, ou de Steven, né, eu preparei esse daqui, um tubozinho, ó, bem simples, contendo esse líquido aqui com corante. Né? Então, vejam, o que quer que aconteça aqui, ó, eu posso manipular como eu quiser o tubo, e os líquidos eles ficam no mesmo nível. Por quê? Né? Esses líquidos, né, eles estão submetidos nesse ponto aqui e esse ponto à mesma pressão. Qual pressão? Pressão atmosférica. Veja, existe a pressão atmosférica aqui, porque o ar está em contato com este nível aqui, este limite. O ar também está em contato com este limite. Então, aqui nós temos o mesmo ponto, né, ou seja, a mesma pressão atmosférica aqui, pressão atmosférica aqui. Então, não há porque os líquidos se apresentarem, né, em níveis diferentes, em posições diferentes. Tá certo? O que quer que eu faça aqui, eles sempre terão isso aí. Por isso que isso é tão importante na construção civil, por exemplo. O nível de pedreiro funciona assim. Vou pegar aqui um caderno. Ó, tem esse caderno na cor meio roxo aqui. Ó. Vou colocar por trás, acho que vai dar para ver. Talvez não, mas com a página em branco seja melhor. Pronto. Opa, o que é que nós temos aqui? Ó? Então, vem o pedreiro, ele está fazendo um muro. Então, o que é que acontece? Estou usando aqui esse meu dedo. Percebam. Opa, pronto. Então, meu caderno ele vai estar nivelado quando as duas extremidades estiverem na mesma altura. Então, vejam, do jeito que eu estou segurando aqui, este lado do meu dedinho que está se movendo, né, não está nivelado com o outro lado. Então, deixa eu pegar aqui na ponta, talvez dê certo. Então, se eu faço isso, mais uma vez, não tenho nível algum entre as duas extremidades. Então, o pedreiro pode acompanhar o nível, né, ver se o muro está reto ou não, com base nessa tecnologia arcaica, mas muito importante. Então, vejam, se eu faço isso aqui, ó, percebam que o caderno ficou alinhado de um lado, né, mas não está alinhado com o outro. Tá, ó. E pronto.
Agora, a partir do momento que eu vou ajustando ele, ajustando, tá? Vou descendo agora. Então, a partir do momento que esta borda branca, ó, agora sim, está na parte que tem o líquido, eu posso dizer que meu caderno ficou mais alinhado. Tá, ok? Então, justamente com base no princípio de Steven, né, que tem aqui, quando eu considero dois fluidos que têm a mesma pressão, o raciocínio é o contrário. Dois fluidos que tenham submetidos à mesma pressão, eles obrigatoriamente terão, né, o mesmo nível. Perdão, se um fluido tiver a mesma pressão. Tá? Tanto é que, para finalizar, pessoal, vou colocar um pouco de óleo aqui. Vamos ver o que é que acontece. Né? Primeiro, tentar acertar o buraco. Olha só, que legal. Eu fui um pouco infeliz na cor, né? Para ter botado corante no óleo. Mas, ó, deixá-los mais próximos. O que é que nós temos aí? Percebam que agora o fluido verde é água e o outro fluido é óleo. Então, o que é que nós temos aqui? Por que o óleo e a água estão nivelados ainda? Por quê? No topo do óleo, no topo da água, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho também, tá certo? A pressão atmosférica aqui. É a única pressão que existe sobre a água verde. O que é que eu tenho do outro lado no óleo? Também apenas a pressão atmosférica. Então, esses dois, né, essas duas lâminas de fluido, elas estão niveladas porque estão submetidas à mesma pressão. Qual? A pressão atmosférica. Elas estão niveladas porque está a pressão atmosférica. Agora, o que é que eu posso dizer da parte inferior aqui? Ó? Vejam que o óleo vem até aqui. Né? Então, o que eu tenho que considerar? Que esses dois pontos aqui, tentar segurar para não derrubar, deixa eu ver se consigo com a mão só. Olha, esses dois pontos aqui na mangueira, onde tem o óleo, do outro lado, onde tem a água, tá? Eles também estão submetidos à mesma pressão. Vou botar um pouco mais embaixo. Estão submetidos à mesma pressão. Esse ponto aqui está submetido a esse mesmo ponto aqui. Eles estão submetidos à mesma pressão, tá? Por quê? É o que conta o princípio de Stevens. Pontos que estão nivelados estão submetidos à mesma pressão, tá? Então, o que é que nós temos aqui? O problema é que aqui nós temos uma quantidade de água, tá certo? E aqui nós temos uma certa quantidade de óleo. Então, o produto da densidade desse óleo, tá? Pela gravidade e altura dessa lâmina, vai ter que ser igual a quantidade de água aqui, vezes a gravidade, vezes a altura dessa lâmina aqui. Ok? Então, isso é um exercício que faremos com muita calma. Então, só apenas tentar mostrar mais próximo, que embora alguém vai dizer, ah, então vai ser igual, tá? Mas se eu deixar eles mais próximos, talvez o efeito seja mais evidente. Olha, é para ter explicado assim, né? Então, tentar aproximar. Vai existir sim uma diferença de altura aí, ó, entre o óleo e a água. Vai existir uma diferença de altura entre óleo e a água, né? Ó, a linha divisória aqui do óleo, vai existir uma diferença de altura, né, entre óleo e água. Por que isso? É simples, né? Baseado aqui na régua, nós temos aqui a régua. Então, por que eu tenho mais óleo de um lado do que no outro? Então, como é que eu posso justificar que os fluidos, os líquidos, por serem de densidade diferente, possuem alturas diferentes, né? Então, tomando por base aqui, ó, né, a régua onde está a divisória dos fluidos, o que é que nós temos? Tá? O que é que nós temos? Sobre, vou botar mais assim, sobre o óleo, ou melhor, deste lado do ramo aqui, nós temos a água.
E por que a água vai ocupar uma altura menor se comparada ao óleo? Eu mostro novamente que o óleo fica mais alto. Porque a água é mais densa. Se é mais densa, né, para uma dada altura, ela vai ter mais massa. Então, nessa altura aqui, eu consigo botar uma quantidade maior de água, já que a água ela é mais densa. E no caso do óleo, por que o óleo tem uma altura maior? Porque o óleo, por ser menos denso, se ele for distribuído na mesma altura que a água está, ele vai ter uma quantidade de massa menor. Então, para compensar isso, eu preciso que o óleo tenha uma altura maior para ter, consequentemente, mais massa. E aí, sim, essa quantidade de massa que vai estar nessa altura maior vai exatamente equilibrar essa quantidade de massa de água que está na altura menor, né? Então, por que eu estou falando a quantidade de massa? Porque a massa do óleo aqui vai produzir uma força-peso que vai gerar a pressão nesse ponto. Como a pressão tem que ser igual a este ponto, então vai ser essa quantidade de massa menor que vai produzir a mesma força-peso que está equilibrando o óleo. Ok? E só para finalizar, mostrando mais uma vez aqui pertinho, né, que de fato, ó, nós temos, talvez assim, mais pertinho, uma diferença de altura no nível, né, dos fluidos. Valeu, pessoal. Até a próxima.